Olá, estamos de volta com o programa de entrevista TV Web Luz e o tema de hoje é dependência afetiva. Como diagnosticar este sentimento, diferença de amor, diferença de carinho e como não se sentir prisioneiro. E para falar sobre este assunto temos como convidado Edson Figueiredo de Abreu, educador e palestrante espírita e presidente do Grupo Espírita Manuel Bento. Tudo bem, Edson? Tudo bem, você? Seja bem-vindo novamente à TV Web Luz. É um prazer tê-lo aqui novamente. Prazer é meu. E bom, Edson, vamos falar sobre esse sentimento. O que seria essa dependência afetiva? É um sentimento não claro, né? A pessoa que vivencia uma situação dessa, normalmente ela não percebe que ela tem essa dependência. E ela é alimentada sempre por um codependente. Normalmente, a pessoa que se torna dependente tem uma outra que alimenta. Acaba virando uma via de mão dupla, vamos assim dizer. Essa dependência afetiva não seria o amor? É o amor, mas em excesso. É um amor mal compreendido, talvez? Um amor, eu diria que descontrolado, é um excesso de proteção, eu colocaria até como uma fraqueza da pessoa, né? Uma insegurança, e ela acaba transferindo isso para aqueles a quem ela cuida, ou aqueles a quem ela acha que está amando ou protegendo. Na verdade, ela está impedindo que a pessoa cresça. Então você está querendo dizer que isso aí seria algo que vem da infância, e essa codependência seria da mãe ou do pai? Mais ou menos isso. Uma superproteção. É, mais ou menos isso. O que acontece é assim, todos nós nascemos dependentes. Se você analisar, desde o berço nós somos totalmente dependentes dos pais, principalmente da mãe, né? Nos primeiros meses. E é natural que esse vínculo, vamos assim dizer, afetivo, ele ocorra, né? Só que as pessoas vão crescendo, vão se desenvolvendo, e chega uma idade em que elas precisam se libertar. Ou seja, que elas precisam ir para o mundo, elas vão criar sua própria família, elas vão, né, se identificar com o mundo e tal. Se não há um processo, um trabalho, vamos assim dizer, de entendimento dos pais, principalmente, de que eles precisam libertar seus filhos, né, acaba acontecendo essa dependência. É o codependente como o pai ou a mãe e o filho que acaba se tornando dependente. Ele não consegue tomar suas próprias decisões sem consultar os pais. Isso depois vai se refletir na vida dele em outras coisas. Ele acaba casando e vai encontrar uma esposa que é mais ou menos, vai suprir essa carência que ele tem, e ele acaba se tornando dependente da esposa, ou vice-versa, e por aí afora. Essa dependência afetiva, ela também não pode se dar por essa ausência de carinho? A criança que cresceu com essa ausência de afeto, de carinho, ao se tornar adulta, ela tenta buscar isso em outro? E ela não sabe lidar com esse sentimento? Pode ser isso? Né? Pode ser, como pode ser algo também, segundo o que a gente entende da doutrina. Existem casos em que, numa vida anterior, por exemplo, houveram atritos ou houveram determinadas situações em que uma pessoa agride a outra e ela se sente de alguma forma culpada. No plano espiritual, ela acaba revendo essa situação, e ela se sente, de alguma forma, endividada com aquela pessoa. Aí fazem todos os planos para reencarnarem juntos, para acertar essas coisas, reencarnam, mas lá no íntimo dela, ela não sabe, ela não percebe que ela tem essa dependência, essa dívida, vamos assim dizer. Para com o outro. E aí acaba criando uma dependência onde ela se nega, ela se anula em função do outro. Ela não quer mais ofender o outro, entende? Instintivamente ela não sabe como é que funciona, mas ela não quer ofender o outro. Então ela se torna submissa, ela se torna uma pessoa, vamos assim dizer, que não tem as suas próprias opiniões, e o outro acaba prevalecendo sempre. Isso é algo ligado a algo que aconteceu lá atrás. Ou seja, você se torna prisioneiro e aprisiona. É isso aí. Quando isso acontece, está abrindo campo para uma possível obsessão? Você tocou num ponto interessante. No meio espírita é comum a gente estudar a obsessão e se falar de inimigos, né? Do plano espiritual, ou não só inimigos, mas desafetos, ou então espíritos que não têm compromisso com aquela pessoa, mas que são, vamos assim dizer, perturbados e tal. Mas existe aí uma grande possibilidade, e isso é verdade, que a maioria das obsessões começam com as pessoas que têm afeto.
Ou seja, são as mais próximas. Essas mais próximas que se desencarnam, elas não conseguem se desvincular, né, se desvencilhar, vamos assim dizer, dessa afetividade que foi criada, dessa dependência que foi criada, e elas acabam de alguma forma ficando presas à pessoa que ficou na Terra. Ou seja, um desencarna e como existe essa, como é que eu poderia dizer, esse processo, né, de chamamento de um para o outro, acaba criando esse processo obsessivo. Não é uma obsessão maldosa, mas ela é uma obsessão afetiva. Ela atrapalha ambos, porque nenhum dos dois crescem. Esse que é o problema. A pessoa que tem podemos considerar essa carência afetiva, essa dependência, esse problema, como na tratamento espiritual é possível tratar? Como tratar essa pessoa? O excesso dessa afetividade ou a ausência desse carinho pode levar a um desequilíbrio? O excesso leva e a ausência também leva, né? Ela vai acabar procurando uma outra pessoa onde ela vai se vincular. O tratamento é possível, só que a pessoa precisa primeiro reconhecer que ela tem alguma coisa. A grande questão é que a maioria das pessoas que são dependentes, ou os codependentes afetivos, eles não percebem que são. Eles fazem as coisas naturalmente, eles não estão conscientes de que existe esse problema até o dia que acontece uma falta, ou uma perda. Entende? É aí que eles vão sentir a falta, que eles vão sentir fortemente a falta daquele ente, ou seja, daquele vínculo que existia, e aí começam a sofrer desesperadamente. Não sabem como... sai o desequilíbrio. Isso. E essa porta se abre também para... É isso. Eu diria assim, as mães, naturalmente que o que eu vou dizer aqui não é padrão, mas as mães elas têm muito mais dificuldade com relação a lidar com esse tipo de coisa do que os pais. Até por uma questão histórica, até pela forma como a mãe ela se conduz, né, a sua afetividade para o filho, ela tem uma tendência a ser muito mais ligada aos filhos do que os pais. Os pais estão mais distantes e tal, né? Então a mãe sofre muito mais. É comum você ver aquela síndrome da sogra, por exemplo, né? Por que se criou o estigma de que a sogra é algo ruim? Porque ela não quer que o seu filho, ela quer que o seu filho que recebeu todo o carinho, receba a mesma coisa da outra esposa, que está, né, chegando. Tá. Ou seja, ela está entregando o seu filho para uma outra. Isso, então cria-se esse estigma, né? Essa situação que eu diria que é desconfortável, né? Essa dependência afetiva, ela pode ser considerada como uma imaturidade? Eu diria que não é só imaturidade, mas se a gente parar para pensar, nós estamos reencarnando em função de quê? Qual é o objetivo da reencarnação do espírito? Não é para ele vir para cá e voltar ao mesmo, ou seja, ele tem que aprender alguma coisa, tá certo? Não é também para ele se prender às coisas, não é para ele se viciar, não é para ele criar dependência de nada. Não estamos nem falando dos vícios que tornam a pessoa dependente, né? De químicos, por exemplo. Nós estamos falando da afetividade também. Essa afetividade ela é prejudicial. Num sentido assim equilibrado, ela é maravilhosa. Mas quando ela tem o exagero, ela se torna prejudicial, porque a pessoa não caminha por si. Ela desencarna, por exemplo, ela poderia seguir adiante, ela não consegue, ela se sente presa. Ela fica, vamos assim dizer... Ela não consegue pensar que ela tem uma vida própria, que ela pode desenvolver alguma coisa própria. Ela não consegue tomar decisões sozinha. Não. E normalmente o dependente afetivo, ele não toma nem decisão que roupa vestir. É difícil para ele escolher uma roupa. Tem que contar com a opinião do outro. Então, estou falando de uma forma simples. Difícil, né? Você imagine outras decisões, então, as mais sérias. Voltando na parte infantil, uma criança que os pais conseguem diagnosticar, conseguem perceber esse excesso de ligação que ele tem com o pai ou com a mãe, esse excesso de carinho. É possível tratar uma criança? O tratamento tem essa dependência. Precisa, o tratamento tem que ser, como eu falei, tem um codependente aí. A gente está falando de uma criança então, que ainda não tem Então, mas o tratamento ele tem que ser de ambos, né? Lá no Manuel Bento, nós temos um dia que é específico para a criança, que é de segunda-feira, onde esses temas são abordados. Né? Tanto são abordados com a criança, como são abordados com os pais. E a gente tenta ensiná-los a ir trabalhando, ou seja, os pais aí se desapegando, preparando o filho para o mundo. Porque lá na frente esses filhos vão ter que enfrentar as situações do mundo e às vezes não estão preparados, né? Eles vão estar sempre
ligados aos pais, né? As Compreender decisões. que os filhos não é para nós, é para o mundo. É isso aí. Edson, eu queria entender o seguinte, por que esse sentimento que é tão bom, e hoje em dia isso é tão difícil, ainda mais nesse século XXI, onde a tecnologia predomina, onde essa falta de contato físico é tão pouca hoje em dia, é tudo pelo computador, por e-mail, por que isso é tão prejudicial, O afeto, você fala? esse afeto? Não, o afeto ele não é prejudicial, pelo contrário, ele é algo bom. O problema é o exagero, é o descontrole, né? Quando você cria essa dependência. O afeto ele é tão intenso que a outra pessoa se sente sufocada, ela não consegue ter suas próprias decisões, suas próprias pernas para caminhar. Por que é um problema? A grande questão é, nós somos espíritos. Isso que a gente precisa entender como ser humano. É difícil para o ser humano encarnado entender isso, mas nós somos espíritos. O espírito em si, a afetividade que existe no espírito, ela é universal. Ela não é específica para um. Ela tem que ser uma coisa, né, muito mais ampla. Isso. Por isso que Jesus, inclusive, ele falava, né? Quem são meus pais, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, senão aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Nesse momento ele estava tentando mostrar uma lição para a gente. Fala, gente, olha, essas coisas dos vínculos, eles são espirituais, eles não podem ser carnais apenas. E a própria doutrina espírita trata disso. Ele explica que os vínculos físicos, eles são momentâneos, eles são passageiros. O grande vínculo que existe é o espiritual, e aí esse é universal. Quando você dedica uma afetividade específica e exagerada num único ente, ou numa situação num ente querido, você está prendendo esse ente querido, com sua energia, com uma série de outras coisas que vão criar os problemas no plano espiritual. A gente já falou da questão da obsessão aqui, a gente já falou dessa questão da pessoa não se sentir, vamos assim dizer, solta para poder evoluir. A gente só evolui se a gente fizer a experiência, se a gente experimentar as coisas, se a gente... Caminhar, ir além, isso, né? Se a gente sofrer, se a gente... E os pais, infelizmente, não querem ver os filhos sofrer. É duro, eu sei disso porque eu também sou pai. Eu vivenciei essas coisas. A gente não quer ver os filhos sofrer. Mas como é que os nossos filhos vão se desenvolver espiritualmente, vão crescer como seres, se a gente não deixar que eles façam isso? E esse afeto em exagero seria um ato egoísta também. Ele traz uma consequência de Claro. Você se prende o outro e ninguém caminha. É isso aí. Né? Então não é um amor, não é um afeto, é o egoísmo, na verdade. É um sentimento um pouquinho contrário daquilo que a gente vinha falando. Isso não é bom para ninguém, não faz ninguém crescer. Pelo contrário, faz as pessoas se atrasarem, elas ficam presas a uma situação, até de uma energia mesmo, né? Onde elas não conseguem caminhar, elas não conseguem se desvincular daquilo. E, Edson, nós falamos sobre o suicídio nas entrevistas passadas, e talvez essa confusão dessa excesso de afetividade e amor, eu amo demais, é porque eu amo, eu vou fazer porque eu amo, eu não tenho essa pessoa, talvez isso também esteja ligado, né? O suicídio, esse desequilíbrio. Alguns casos são em função dessa dependência. A pessoa ela é dependente, ela não consegue tomar suas próprias decisões, e quando ela se vê sem o objeto, né, do seu apoio, ela acaba, qual é a alternativa que eu tenho? Então ela acaba fugindo, vamos assim dizer, né? A pessoa procurando outro rumo. Pois é. A pessoa que tem essa afetividade em excesso, ela tem problemas de relacionamento, de viver em sociedades? Os casos de relacionamentos hoje que não dão certo, seria em questão disso? Aqueles que não sabem que tem esse problema, essa dificuldade? Eles têm problema de relacionamento, normalmente são pessoas mais fechadas, né? Elas se fecham só no seu próprio vínculo, elas não conseguem enxergar o resto dos parentes, por exemplo, eles são meio isolados, né? Nesse vínculo que se criou. E não é só a pessoa objeto do afeto em exagero, que é o dependente lá, né? Que sofre, o codependente também. Porque ele não consegue pensar em outras coisas. Como eu falei aqui, o objetivo do espírito é se desenvolver. Então a gente reencarna para se desenvolver. Nós temos que ter as nossas experiências. Se eu me vinculo a uma única pessoa, por exemplo, num afeto excessivo nela, e eu não consigo pensar em mais nada à minha volta, eu não consigo vivenciar as próprias experiências,
Eu não consigo pensar em mim, por exemplo, como alguém que precisa evoluir ou crescer. Eu não consigo gostar de mim, porque eu dedico todo o meu afeto ao outro. O que eu estou fazendo comigo? Quando eu desencarnar, eu vou conseguir estar comigo mesmo? Quer dizer, eu vou conseguir me sentir bem comigo mesmo? Sem agora aquela distração que eu tinha antes? Porque a distração era o afeto em excesso. Eu não tenho mais isso. E eu estou preparado para estar comigo? Quer dizer, esse é o grande problema para o espírito. Por isso que essa afetividade em exagero, essa dependência afetiva, nós podemos considerar como um problema sério. O medo de evoluir, o medo de crescer, o medo de enfrentar o mundo, talvez também possa ser, ter essa questão de sempre ter alguém ali para se sentir protegida. É também uma falta de, vamos assim dizer, de crença, né, de fé, uma falta do evangelho, uma falta de acreditar que nós não estamos largados, que tudo existe uma razão, que Deus está sob o controle de tudo, que a espiritualidade superior está nos amparando. Nós temos nossa dificuldade de acreditar nisso, né? Se nós nos víssemos mais como espíritos, tudo bem, é difícil no nosso dia a dia, né, na vida agitada que a gente leva, essa vida consumista e tudo, se pensar como espírito, mas nós somos espíritas. Ora, se eu sou um espírito, eu tenho que pensar que eu sou um espírito, meu Deus do céu. Se eu não consigo pensar que eu sou um espírito, eu fico preso à terra, às coisas da terra, e as coisas da terra me remetem a isso. A partir do momento que eu começo a me entender como espírito, eu tenho que analisar o seguinte: peraí, o que eu quero para mim lá no plano espiritual? Porque um dia eu vou desencarnar, todos iremos, né? O que eu quero para mim lá? Eu vou conseguir, ao desencarnar, estar bem, me desvincular das coisas que hoje me prendem aqui, das coisas que eu hoje dou muita atenção? Eu vou conseguir fazer isso? Ou eu vou me sentir preso aqui? Essa é a grande questão. Muitas pessoas desencarnam, os mentores estão lá do lado para encaminhá-las, elas não conseguem enxergar, porque elas estão ligadas a esse processo, né? Eu chamaria que até um processo obsessivo em vida. Disso. Porque essa dependência afetiva cria um processo obsessivo em vida. Isso que a gente tem que parar para pensar. E buscar ajuda, como que a gente pode tratar a importância da família, da religião, tentar diagnosticar isso no adulto. Porque a criança talvez seja um pouco mais fácil, porque você direciona. E o adulto? Como fazer com que ele perceba que ele precisa se cuidar? Normalmente ele só vai perceber quando ele sofre a perda. Esse que é o grande problema. Mas aqueles que não sofreram a perda e que de repente estão buscando uma forma de entender, eles têm que repensar os seus conceitos, né? Eu acho que a doutrina espírita pode ajudar. A partir do momento que a gente começa a entender a doutrina, a gente começa a se ver como espíritos, como uma coisa é universal. A doutrina espírita é maravilhosa porque ela ensina primeiro que o espírito ele não tem sexo, que o espírito não tem cor, não tem raça, ele não tem essa coisa da afetividade do pai e da mãe, né? Apesar de que existem espíritas que acham que vão ainda encontrar, o marido vai desencarnar, ela fica aqui ansiando para desencarnar, esperar o marido vai estar esperando ela lá no plano espiritual. Gente, não é bem assim. Não Somos assusta. espíritos. Às vezes esse marido teu que você acha que vai estar te esperando no plano espiritual, você vai descobrir que ele foi teu filho numa vida anterior. Ou, né? Ou teu avô, ou coisa que o valha. A gente tem que parar para pensar nisso. É a realidade. O marido é hoje. Filho é hoje. No vínculo espiritual familiar, vamos assim, nessa sintonia que existe universal, quais foram os personagens nas vidas anteriores? Quando a gente começa a pensar isso e a gente começa a refletir nesse sentido, a gente tem uma tendência, lógico, sentir afeto sim, ter carinho sim, ter amor sim, mas dentro de uma base de equilíbrio. Do limite. Tudo em excesso faz mal. É isso aí. E buscar esse tratamento. É isso aí. Edson, o assunto, como sempre, interessante, mas a gente vai deixar o pessoal com água na boca. Eu acho que eu até criei um problema aí para aquelas moças, né, que sonham com a alma gêmea e tal. Ó, sinto muito, mas somos espíritos. É a realidade. Somos espíritos. Eu gostaria de deixar isso bem claro. É importante compreender, entender. Estamos aqui para evoluir, a vida não é uma só. É isso aí. Né? Acabamos por hoje.
Quer deixar um recado, uma mensagem, seu e-mail, seu telefone? Aproveita para essas moças te mandarem cartas, Não, mandarem cartas, e-mails. não. Peraí, como problema, assim? que agora E não vai dar tempo de falar. A minha outra metade? Não vai dar tempo de falar, mas eu gostaria de dizer o seguinte. Tem pessoas que elas acabam não percebendo, mas elas se vinculam efetivamente também a um palestrante, elas se vinculam a um dirigente, a um cantor, a um artista qualquer. Vem de uma carência idolatria, isso, né? isso aí também não é bom. Porque a pessoa transfere para a figura do outro as suas carências, as suas necessidades e tal, e ela esquece dela mesma. Então tem que pensar nisso também. Né? É E no meio espírita, infelizmente, também existe. Principalmente. E é importante que os pais estejam atentos a isso. A criança, o adolescente hoje em dia. É isso aí. Deixar um e-mail, um contato? O meu contato é edson@gemb.com.br, que é do Grupo Espírita Manuel Bento. E também no nosso site, www.gemb.com.br, tem lá o contato. Quem lê os e-mails sou eu, posso estar respondendo também em nome da instituição e em meu nome. Ok? Quem quiser conhecer também o Grupo Espírita Manuel Bento, o endereço eu tenho no site. É Rua Alfredo Pujol 77. Assistir as palestras, conhecer os trabalhos da casa. É isso aí. Obrigada, Edson, Eu mais que uma agradeço. vez. Fica o convite para voltar outras vezes. Obrigado. Se você quiser mandar sugestões, perguntas ou outro assunto que você deseja que o Edson fale ou outro palestrante, é só clicar no link aqui embaixo e nos enviar. Até uma próxima.